eu senti que Deus queria que eu pregasse essa palavra. Normalmente eu falo muito sobre o discipulado, a reconciliação, os projetos, mas eu senti, pastor, que essa mensagem era para hoje. Glória a Deus. Veio da parte de Deus. Aqui no texto, irmãos, nós vemos logo a seguir Deus instruindo a igreja de Éfeso e ensinando para ela o que ela deveria fazer para voltar ao seu primeiro amor. O que ela precisava fazer para que Jesus voltasse para o trono. E aqui nós temos instruções. Temos aqui 3 instruções. Diz assim: lembra quando foi que caístes? Esta é a primeira instrução. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, na verdade, ele está dizendo: lembra do pecado que te afastou da presença de Deus. Aquele pecado que você praticou e não se arrependeu dele. Não se arrependeu e continua praticando. Irmãos, isso aí é profundo. Se nós estamos transgredindo a palavra do Senhor, sabemos que é pecado. A palavra fala, eu sei que é pecado, mas eu continuo fazendo. Ninguém sabe, ninguém está vendo. É secreto este pecado, escondido. Mas olha, meu querido irmão, minha querida irmã, os olhos de Deus estão vendo tudo. Ele nos vê, Ele sabe onde nós andamos, Ele sabe o que nós fazemos, Ele nos acompanha dioturnamente. A primeira instrução: lembra quando foi que caíste. Lembra. Queridos irmãos, precisamos às vezes fazer uma faxina no nosso coração. Precisamos às vezes orar, às vezes não, todos os dias. Quase todos os dias eu oro, eu gosto de fazer essa oração. Precisamos dizer: Senhor, se há em mim algum pecado, Senhor, me mostra. Precisamos estar dizendo: Espírito Santo, sonda o meu coração. Espírito Santo, acende a sua luz entre as paredes escuras do meu coração e mostra-me, Senhor, o meu pecado. E se Deus nos mostra, é porque o pecado existe mesmo, porque Ele nos fala com clareza, de uma forma inconfundível. A segunda instrução que nós temos aqui na Bíblia, logo a seguir, diz: arrepende, arrepende. Meus amados irmãos, eu acho que uma palavra que a gente mais escuta na igreja é justamente esta: arrepende, arrependimento. Mas às vezes nós ficamos apenas ouvindo essa palavra e às vezes nós esquecemos de colocá-la em prática, de fato, de verdade. Arrepender, o que é arrepender? Arrepender não é só sentir a convicção da culpa. Certamente o arrependimento ele começa com a convicção do pecado, sim. Mas o arrependimento também ele envolve atitude. É quando você então diz: eu vou mudar de vida, eu vou largar o pecado, eu vou abandonar a iniquidade, tudo que ofende a Deus, tudo que entristece o coração de Deus, eu vou largar, eu vou abandonar, porque eu amo o meu Deus mais do que qualquer coisa que possa existir neste mundo. Arrepende. Na verdade, Deus está dizendo: larga o pecado. Larga, porque este pecado ele está impedindo o seu relacionamento com Deus. Arrepende, confessa, se humilha, fique quebrantado diante do Senhor, diga: Senhor, eu sei que eu te ofendi, eu sei que eu te entristeci, mas eu te amo, eu não quero te abandonar, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Diga: Senhor Jesus, volte para o trono do meu coração. O Senhor é maior do que os meus desejos, do que os meus sentimentos, do que a minha vontade humana, carnal. Eu te amo mais do que a mim mesmo. Diga isso para Deus.
arrepende. O caminho é esse, não tem outro caminho a não ser este. Arrepende. E nós encontramos aqui a terceira instrução. Logo a seguir Deus diz, e volta à prática das primeiras obras. Volte a orar, volte a buscar, volte a falar de Jesus para as pessoas, volte a ser meu amigo, como você era no começo. Recomece, volte a crer nas promessas, volte a crer que Deus faz milagre, volte a crer que o amor do Senhor por você é real e eterno. Volte a ser simples como você foi no começo. Volte para a sua igreja. Volte para a palavra. Volte. Meus irmãos, como acontece a perda do primeiro amor? Sabe como ela acontece? De uma forma sutil, lenta, vagarosa. Alguns nem sabem que estão perdendo o primeiro amor, porque é algo lento. Certa vez eu ouvi uma ilustração que falava a respeito de uma experiência que alguns cientistas faziam com uma rã, uma pequena rã. Usaram aquela rã como cobaia. A primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram uma vasilha de água quente, água muito quente mesmo. Foram lá, pegaram a rã e jogaram a rã dentro daquela água quente. Sabe o que aconteceu? Quando a rã caiu dentro daquela água quente, ela pulou para fora na mesma hora. Ela, não, por aqui eu não fico. Não, ela não é boba, é nada, né, irmãos? Ela pulou para fora, claro. Ela não quis ficar ali naquela água quente. Aí eles jogaram a água fora e agora trouxeram água fria. Encheram a vasilha novamente e agora tinha água fria, água normal. Mais uma vez, pegaram a rã e jogaram a rãzinha lá dentro. Quando ela caiu, aí ela sentiu que estava fresquinho, estava bom. Aí ela ficou quietinha, não pulou mais para fora, se acomodou, não estava sendo queimada. O tempo foi passando. Bem por baixo daquele recipiente, eles acenderam um fogo, um pequeno fogo, um fogo tão fraco, como se fosse a chama de um palito de fósforo, mas um fogo que não se apagava, um fogo que continuava ardendo, pela manhã, pela tarde, pela noite, um fogo que sempre continuava aceso. O tempo começou a passar. Depois de um bom tempo, aquela água que estava fria começou a ficar um pouquinho morna, só um pouquinho. Mas a rã não se importou. Isso para ela não fez diferença, porque demorou muito. O relógio do tempo não dá tempo, ele corre e ele continua andando, né? O tempo foi passando. Aquela água agora já estava morna. Mas a rã ainda estava lá, tranquila. Ela não se sentiu agredida, porque aquela pequena mudança de temperatura foi algo lento e muito vagaroso. E ela foi se acostumando com aquela aguinha que começou a ficar morna e depois ficou. Estava lá, tranquila, despreocupada. E o tempo continua correndo. Algumas horas mais passaram. Aquela água esquentou só mais um pouquinho e começou a ficar assim um pouco quente, mas nem tanto. A rã ainda estava lá, tranquila, despreocupada, e assim foi, pouco a pouco. Cada segundo que passava, a água se aquecia pouco, de tal forma que nem dava para ver, nem sentir, nem perceber. E assim foi, esquentando, um pouquinho mais, só mais um pouquinho. E aí eles perceberam que a rã estava muito quieta, não se movia mais. E foram ver o que estava acontecendo, por que ela estava tão parada. E pegando a rã, olharam assim, ela não se mexia, ela estava
E pegando e olhando, descobriram que os seus olhos estavam fechados, e olharam mais perto, descobriram que a rã estava morta. Meus irmãos, a rã morreu cozida, mas morreu sem saber e perceber que estava morrendo, porque foi tudo muito bem. Talvez você pergunte, pastor, o que a história dessa rã tem a ver com o assunto que o senhor está falando? Meus irmãos, essa história tem tudo a ver conosco, com o nosso primeiro amor, que é a nossa maior riqueza que nós temos. A sua maior riqueza não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu emprego, não é a sua posição social. A maior riqueza que você tem é Jesus. Não é Jesus, só o nome Jesus, mas é Ele de fato, de verdade, reinando no trono do seu coração. O diabo, ele quer tirar Jesus do trono do seu coração. Claro que o diabo nunca vai conseguir expulsar Jesus, mas se você pecar e não se arrepender, então você estará rejeitando Jesus. E como é que o diabo faz, irmãos? Qual é a sua estratégia? Ele vai com calma. Com calma. Se ele chegar para você hoje e falar, larga Jesus e se torne um adúltero, você vai falar, vai embora, Satanás, eu não vou fazer isso não, eu quero obedecer a Deus, não é isso que você vai falar? Mas então ele trabalha com sutileza. Sutileza. De repente, aparece no silêncio dos seus pensamentos uma vozinha mais ou menos assim: olha, você é crente, tá bom, mas você não precisa ficar mais orando tanto assim como você ora. Deus não é surdo, você já falou tudo o que precisava para Deus. Quantos crentes, no começo da conversão, nos primeiros dias, primeiros meses, ou até mesmo no início dos primeiros anos, eram crentes fiéis, crentes que oravam, que buscavam, que jejuavam, que tiravam tempo, derramavam lágrimas na presença de Deus. Mas o tempo foi passando, e a vozinha apareceu lá no silêncio do seu pensamento: você não precisa orar tanto assim, Deus já sabe o que você precisa. Quantos não foram deixando de lado a oração e perdendo a comunhão com Deus? Já não oram como antes, agora são apenas palavras de alguns minutos que são dirigidas a Deus, nada mais do que isso. E às vezes ficamos um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes existem pessoas que ficam dias e dias sem conversar com Deus. Se nós somos amigos de Jesus, como que nós vamos ficar 1 dia, 2 dias, 1 semana sem conversar com Ele? Aleluia. Aos poucos. Como eu disse, a rã morreu aos poucos. Aos poucos o diabo coloca no seu coração exatamente uma ideia mais ou menos como essa: olha, você pode ser crente, tudo bem, mas você não precisa ficar lendo a Bíblia tanto assim como você lê. Você já conhece os mandamentos, você já escuta a mensagem do pastor, você já participa da escola dominical. Quantos irmãos começam então a deixar essa palavra de lado? Aí a Bíblia se transforma no livro do domingo, no livro do culto. Hoje tem culto, eu vou levar minha Bíblia, e levamos a Bíblia e abrimos lá no capítulo que o pastor pede, lemos junto com ele e fechamos a Bíblia. Só isso. Você que no começo era aquele crente que tinha sede da palavra, que meditava, que buscava, queria conhecer Jesus, conhecer Deus, isso era o primeiro amor em você. Irmãos, quando nós deixamos a palavra, o nosso coração vai se esfriando, a nossa lâmpada vai se apagando, do silêncio, dos pensamentos. Muitas coisas acontecem quando você conversa consigo mesmo, quando você ouve essa voz que não vem da parte de Deus, aquela vozinha dizendo: você pode ser crente, mas você não precisa ser radical como eram os crentes de antigamente, não. Você pode ser moderno,
Sabe o que o diabo está querendo dizer para você? Você pode pecar, todo mundo peca, ninguém é perfeito. Você pode mentir, você pode praticar imoralidade, você pode usar uma balança desonesta. E quantos crentes não estão acreditando nisso? E aceitando então que ele pode ser moderno? Pode ser moderno. Irmãos, se ser moderno para ser transgressor da palavra de Deus, não vale a pena, porque é ser moderno para ir para o inferno. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E essa palavra vai prevalecer até o final dos últimos dias. O salário do pecado é a morte. E ninguém pode mudar essa verdade. Ainda que haja teólogos, ainda que o seu professor da faculdade diga para você que pecado não existe, que isso é coisa inventada pelo homem, as pessoas podem dizer e pensar e falar o que quiserem, mas até o final dos últimos dias da história dessa humanidade, o salário do pecado será a morte. A menos que o homem se arrependa e largue o pecado. Aos poucos, irmãos, nós vamos morrendo, perdendo essa comunhão. Mas alguns ainda estão na igreja, ainda dizem sou crente, ainda falam eu amo Jesus. Mas se você olhar para dentro de você, você vai ver que o seu coração não é mais o mesmo. Se você está praticando o pecado e não está se arrependendo dele, aí você sente um vazio. Você não tem mais aquela alegria do Espírito Santo. Aquela alegria que você teve no começo, aquela alegria que tomava conta de você, que fazia você pular, louvar, adorar, essa alegria desaparece. Você vai ler a Bíblia, você não encontra mais sentido naquilo que a Bíblia fala. Alguém te convida para evangelizar, você não tem vontade, você encontra desculpas. Alguém te convida para discipular pessoas, você diz, como que eu vou discipular pessoas? Eu não tenho tempo para isso. Mas é porque, irmãos, que nós não queremos abraçar os sonhos do coração de Deus de ganhar almas, porque o nosso próprio coração está morrendo. Logo a seguir, nós vemos aqui ainda nessa mesma carta, uma advertência. Nós vemos Deus dizendo, se não, virei contra ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Você já parou para pensar nesta palavra que está aqui? Deus está dizendo, se não houver arrependimento, então eu virei. Eu preciso agir. E Deus está dizendo que vai fazer o quê? Está dizendo que vai remover a candeia. O que é candeia, irmãos? É uma lâmpada. Todo crente que se converte, que é nascido de novo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem consigo também a lâmpada de Jesus, o brilho de Jesus. É por isso que a palavra de Deus nos diz, vós sois a luz do mundo. Deus está dizendo que nós, o povo de Deus, somos a luz que este mundo tem. Mas não é que nós somos a luz, nós temos a luz de Jesus. Mas Deus está dizendo, se não houver arrependimento, você pode estar na igreja, você pode estar praticando boas obras, pode estar fazendo muitas coisas erradas, mas se você continuar com este pecado que me afasta de mim, eu virei contra você. Imagina bem, você voltando para casa, aí você chega em casa, é noite, já está na hora de dormir, aí você vai lá para acender a lâmpada do seu quarto, você precisa organizar algumas coisas antes de dormir, aí você aperta o botãozinho assim, ó, e a luz não acende, aperta de novo, a lâmpada queimou a lâmpada. Eu te pergunto, o que você faz com a sua lâmpada queimada?
você faz o quê? Será que você olha para a lâmpada e fala assim: ô lampadazinha, eu gosto tanto de você, você me serviu por tantos meses, vou fazer uma coisa, lampadazinha, fica aí, eu vou te deixar aí quietinha, eu vou ficar o resto do ano aqui na escuridão, fica aí, pode ficar. Você faz isso com a lâmpada queimada? Meus queridos irmãos, quando uma lâmpada deixa de brilhar, essa lâmpada, ela perde a sua razão de existir. Ela existe para brilhar. E a palavra está dizendo então que você tem uma lâmpada dentro de você, uma candeia. Se você perdeu o seu primeiro amor, o seu compromisso com Jesus, de fidelidade, de temor ao Senhor, de rejeição ao pecado, a sua lâmpada vai se apagar. Queridos irmãos, quando nós perdemos o primeiro amor e não nos reconciliamos com Deus e não voltamos, e somos teimosos e continuamos ali com aquele pecado escondido, oculto, nós estamos também perdendo a nossa razão de existirmos aqui nessa terra. Cada crente vive aqui porque tem uma razão de existir. Nós vivemos neste mundo para brilhar diante das trevas. Todos nós sabemos que quando essas duas coisas se encontram, luz e trevas, sempre as trevas são derrotadas, porque a luz sempre prevalece. Esse mundo sem Jesus é um mundo de trevas e pecados, mas o Senhor quer usar você como uma lâmpada, como um luzeiro, como uma candeia, para brilhar e mostrar para este mundo que Jesus é o Senhor, que Ele vive, que Ele não é um sonho, Ele é tudo o que Ele disse que Ele era, Ele é o Cordeiro de Deus, o sangue dele lava e purifica todos os nossos pecados. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Deus precisa de crentes que estão brilhando e mostrando Jesus. Mostrando Jesus. Aonde vai? Mas se você perde o seu primeiro amor, você pode ser crente, pode ser religioso, pode se vestir como crente, pode conhecer todas as doutrinas, pode ser professor de teologia, professor de escola dominical, você pode ser o que você quiser ser, mas se Jesus não estiver reinando no seu coração, você é uma pessoa perdida, que precisa arrepender e fazer uma nova aliança com Deus. A vontade de Deus não é remover a candeia, apagar a candeia. Deus não quer fazer isso. Mas então nós perguntamos, irmãos, o que é que faz uma candeia brilhar? Naquela época não tinha eletricidade como hoje, então qual era o combustível da candeia daquela época? O azeite. A candeia que tivesse muito azeite, era esta candeia que brilhava de verdade. Mas se tivesse uma candeia vazia que não tinha nenhum azeite, podia acender o fogo, o pavio queimava, mas não brilhava. Queridos irmãos, nós sabemos que o azeite, ele representa a pessoa do Espírito Santo. O que é que faz a sua candeia brilhar, meu irmão, minha irmã? É a pessoa do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você brilha. Quando você é amigo do Espírito Santo, você tem poder para pregar. Quando você anda com o Espírito Santo, quando você depende do Espírito Santo, você rejeita o pecado, você teme a Deus, você foge do pecado, você expulsa demônios se necessário for, mas tudo isso é porque o Espírito Santo habita. Quando perdemos o primeiro amor, pecando e não nos arrependendo mais, o Espírito Santo também já não pode habitar em nós. E aí o nosso brilho vai se apagando, até que chega um ponto que, se não houver arrependimento,
a chama que Deus acendeu um dia se apaga por completo. Existem alguns que estão como aquela rã, aos poucos, perdendo este primeiro amor, renunciando os conceitos de Deus, aceitando os conceitos do mundo, aos poucos. Meus amados irmãos, eu já estou terminando, mas eu queria terminar dizendo para vocês uma ilustração que eu creio que você nunca mais vai esquecer e vai te ajudar a lembrar do brilho que você precisa ter e lembrar que você só pode ter o brilho de Jesus se Jesus for o Senhor absoluto do seu coração. Quantos de vocês aqui já olharam para a lua, principalmente quando a lua está cheia? Alguém já olhou? Claro que sim. Irmãos, quando nós olhamos para a lua, aquela lua grande, bonita, e ela brilha muito. Ela até parece ser a rainha do céu, por causa da sua beleza, do seu brilho. Mas eu vou contar um segredo para você. Todos nós que estamos aqui hoje, todos nós, e eu estou me incluindo também, todos nós temos cara de lua. Sabia que você tem cara de lua? Eu também tenho. Não fica bravo não, que eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Irmãos, aí a lua fica toda bonitona, né, brilhando assim, ó, aqui tem, aí eu aqui, olha como é que eu sou bonita, olha o meu brilho, olha, não tem ninguém que brilha mais do que eu por aqui. Você sabia que esse brilho que a lua tem não é dela? Você sabia que a lua sozinha, por si, ela não gera nenhum brilho? Ela não gera brilho, ela não produz brilho, ela não tem brilho. Mas peraí, então por que ela fica bonita desse jeito? É por causa do sol. É o sol que tem o brilho. Aleluia. Não é a lua. Chega um momento que o sol se coloca em uma posição estratégica, aí o brilho dele vai até a lua, e a lua fica bonita, linda, e elogiada por tanta gente, tantos namorados, tantos casais. Oh, que lua bonita. Por que você é parecido com a lua? Por que eu sou? Sabe por quê, irmãos?